Mas bom dia, pessoal. Muito obrigado outra vez. Perdoa o atraso, um atraso curto de... Nem chegou a 5 minutos, então, pelas regras de Miami, estamos bem. Mas entendo que o resto do mundo prefere começar a tempo. Estou aqui com a doutora Carla Couto, do nosso Departamento de Incorporações. Agradeço muito a presença de vocês. O intuito dessa, vamos dizer, mini webinar da nossa parte é chegar a informar nossos parceiros, amigos e clientes de algumas das mudanças que estão acontecendo em jurisdições muito utilizadas por clientes, como a jurisdição de BVI, e os requerimentos novos que vão estar surgindo, começando o próximo ano, né? Diferente dos Estados Unidos, que tende a dar 1 ou 2 anos para as pessoas se planejarem quando fazem alguma mudança fiscal forte, BVI decidiu virar a chave agora para já ser implementado o próximo mês. Então, é importante a gente dar essa atualização para todo mundo e responder qualquer pergunta que surja, e até ter esse vídeo como um elemento que as pessoas possam voltar para responder suas perguntas sobre o tema, tá bom? Para dar início, eu vou começar, então, compartilhando uma apresentação que a gente preparou. Essa apresentação vai estar disponível para divulgação após o final desse webinar. Perfeito. Eu acredito que está todo mundo vendo. Perfeito. Obrigado, Lourdes. Tá bom, começando, eu vou dar uma breve introdução para os que não me conhecem. Meu nome é João Pedro Vols, eu sou um dos sócios da St. Joseph Group, eu trabalho na área jurídica, com tudo que é estruturação e planificação internacional de ativos e pessoas que estão se mudando, especificamente com América Latina e Estados Unidos. Então, essa é a minha especialidade na área corporativa e tributária, internacional e também na área de trust. Para dar um breve background sobre as mudanças legislativas que houveram nos últimos tempos e o que está gerando o que está levando para as mudanças de hoje, né? Em 2013, a OECD publicou, a OECD, para quem não conhece, é um órgão do G20, focado precisamente para dar sugestões de tratados e leis internacionais para combater certas situações, especificamente, nesse caso que a gente está falando, o BEPS Action Plan, que eles publicaram em 2013, tem o intuito de reduzir ou eliminar a utilização de estruturas internacionais que foram utilizadas há muito tempo para redução de base tributária, né? Isso, então, planificação fiscal. Eu vou dar o exemplo mais bruto, uma estrutura em Irlanda, um Double Irish, né? Ou usar BVI para deferimento quando não cabe uma BVI, né? São utilizar estruturas internacionais para pagar menos impostos ou eliminar o imposto a ser pago. Então, a OECD, para combater isso, criou esse plano de ação, que foram originalmente 13 planos de ações, foram planejados e lentamente implementados. Essa implementação foi fortalecida por eventos que a gente conhece muito, né? O famoso Panama Papers e outras offshore leaks que aconteceram desde 2016, que publicaram muitas informações de pessoas poderosas e até algumas não tão poderosas no mundo, expondo informações privadas em forma pública e criando o que eu diria um Ibope no conceito internacional para demandar algum tipo de fiscalização e legislação contra evasão de imposto utilizando offshore, né? Bem sendo que muitas das pessoas que tinham offshore, incluindo o nosso logo a ser ex-ministro de Economia, não utilizavam seus offshores para nenhuma situação ilícita, e o uso era para tudo legítimo, né? Ele estava declarado da forma correta. Mas tem um ditado que diz: a imprensa nunca deixa a verdade chegar no caminho ou entrar no caminho de uma boa história. Então, esses casos realmente são ignorados e é dado muito mais atenção para situações que realmente houve algum tipo de divisa, algum tipo de falta de declaração ou lavagem de dinheiro. Em 2017, a União Europeia criou uma lista de 17 jurisdições, também no mesmo caminho, que eles consideravam jurisdições fiscais não corporativas, né? Uma blacklist da União Europeia. Até hoje, muitos países que estão nesse blacklist têm dificuldade em operar dentro de território europeu, ou pessoas europeias têm dificuldade em trabalhar com essas empresas. E também a resposta aos esforços dos Estados Unidos, lembrando que o BEPS começou em 2013, também nessa mesma época, os Estados Unidos fez o seu próprio programa internacional de fiscalização, FATCA,
esse movimento da União Europeia, da OECD e da União Europeia foi a geração de 2 tratados, né? O primeiro, o MLI, Multilateral Agreement on the Exchange of Information, basicamente um tratado explicando que tipos de informações precisam ser intercambiadas e quantos, e CRS. CRS nada mais é do que um standard de como essas informações deveriam ser comunicadas, né? Resolvendo um antigo problema que muitos países tinham em intercambiar informações que o recipiente normalmente não tinha a mesma base de sistema para conseguir ler as informações que o país que estava enviando. A gente via isso muito quando tinha casos internacionais e vinha informações do Brasil para os Estados Unidos ou vice-versa, e os órgãos fiscais, policiais em ambos os países não conseguiam interpretar. CRS realmente arrumou isso. Ele falou, essas são as informações que têm que ser intercambiadas e essa forma de intercâmbio. Tá? E esses acordos realmente foram uma parte de um sistema internacional que serve como base para o intercâmbio automático de informações, né? Muito parecido com o FATCA. Não vou falar muito do FATCA, mas um ponto importante para destacar o FATCA desses acordos como MLA e CRS é que o FATCA tinha força policial e militar dos Estados Unidos por trás. Então, a FATCA realmente foi um sucesso na visão americana, pois ela conseguiu fiscalizar o mundo, ameaçando sanções econômicas e problemas diretamente para as instituições que não informem os cidadãos americanos. Então, um bullying e uma demonstração de força a nível Estados Unidos com instituições financeiras internacionais. Enquanto isso, a OECD não teve tanto poder e tanta potência para poder implementar a mesma força, enquanto mais de 116 países assinaram o MLA e CRS, e hoje existe um panorama de intercâmbio de informações mundiais muito forte, eles tiveram problemas sérios em como fazer as pessoas que são sujeitas a esses tratados compadecerem essas informações, né? Que é o problema que a gente teve até recentemente. Então, visando isso, a OECD, faz 2 anos, começou a empurrar sugestões para melhorar esse sistema. Entre elas, a gente já viu, foi a declaração de substância econômica, basicamente uma declaração que você teria que fazer ao governo desses países dizendo tem ou não substância econômica na própria ilha. O importante dessa linguagem de substância econômica, porque delineava se você precisava ou não cumprir com o CRS, né? Se eu não tenho substância econômica, então eu preciso entrar no MLI e CRS. Então era meio um truque dizendo quem declara que não tem, precisa aderir o outro, né? Então consegui identificar quem não está aderindo, e agora mais recentemente veio um empurrão bem forte. Qual foi o empurrão? Enquanto esses países não tinham poder policial para forçar um cidadão no Brasil, ou nos Estados Unidos ou na Europa a preencher dados num website INBVI, eles sim têm jurisdição sobre os próprios agentes registrados na ilha. Então, foi o empurrão da parte da OECD a forçar os países, ou sugerir que os países entrassem e fizessem com que os próprios agentes registrados pegassem certas informações que tecnicamente seriam sujeitas ao CRS. Agora, entenda uma coisa, esse é o primeiro passo que está acontecendo agora, o BVI está sendo, BVI Panamá, vamos dizer, mas para os nossos propósitos, BVI está sendo o melhor menino na aula, eles estão começando a coletar certas informações, a gente vai repassar quais, mas isso não necessariamente quer dizer que no primeiro momento vai ser intercambiada baixo qualquer sistema internacional. Mas a ideia eventual sendo, e por isso eu já aviso agora, que essas informações baixo o plano já delineado pela OECD e pelo plano BEPS estendido, seria a fonte de dados que seria intercambiada internacionalmente. Tá? Por último, por agora, cada país, igual MLA, igual CRS, todo mundo assinou o documento, mas diferentes países interpretaram de formas diferentes. Enquanto alguns países estão adoptando, cada país está tendo uma reação diferente em como eles vão forçar esse tratado e essas novas leis. Tá? Com esse intuito, com esse background, eu tenho um tremendo prazer de introduzir a doutora Carla Couto. Quem já conhece ela não precisa de introdução, mas para quem não conhece, a Carla Couto é co-diretora do nosso departamento de abertura de empresas internacionais e offshore, ela que ajuda, junto com a Natasha, a montar as nossas estratégias com países, quais países usar, por que usar, quando usar, e manter o compliance dessas empresas para a nossa estrutura. Então, deixo a palavra com ela para começar sobre essas mudanças. Bom, obrigada, JP, pela introdução. Vamos lá. Desde 2020, estamos monitorando aí as mudanças de cada jurisdição para tentar apresentar para os clientes, de acordo com a necessidade de cada um, a melhor escolha.
E a partir de 2020, a gente, quando começou a implementar o Economic Substance, para empresas que tinham atividade econômica de fato, que eram grandes holdings, a gente passou a não sugerir mais BVI e passamos muito para sugerir Neves, que até hoje vem sendo uma jurisdição uma escolha muito boa, porque não tem todos os requerimentos que BVI começou. Mas, enfim, agora, a partir de janeiro de 2023, passa a vigorar algumas mudanças nas leis de BVI e as mais relevantes são os annual returns, que antes não precisava ser apresentado nenhum tipo de contabilidade ou apresentação dos ativos das empresas. E agora, a partir de 2023, 9 meses depois do ano fiscal, vai ser necessário alguma forma de apresentação dos ativos da empresa. Os legisladores de BVI ainda não têm essas informações, mas provavelmente vai ser em forma de balance sheet ou uma resolução. Não sabemos se vai ser um form simples de ser apresentado como economic substance. A gente não cobra a mais por esse trabalho, a gente faz o preenchimento do formulário, envia para o cliente somente para assinatura, já mostrando que não tem economic substance para não pagarem uma taxa na ilha, mas não sabemos como que vai ser o balance sheet ou a resolução que vai ser necessário a partir do ano que vem. Então, esse seria, né, um caso a pensar se vai ter uma despesa a mais ou não para o cliente. Esse balance sheet ou essa resolução informando os ativos não será público, não será um documento público, mas vai ser necessário informar ao agente registrado e ele vai guardar esse documento e em caso de correção, ele provavelmente vai precisar compartilhar essas informações. O prazo são 9 meses após o ano fiscal e, caso não seja apresentado dentro do prazo, a estimativa de multa vai ser de $5.000. Então, é bem relevante. Carla, só para dar um pouco de conversa aqui, eu acho que essa é a seção mais importante, que a gente está falando agora, a mudança mais importante, as outras são importantes também, mas são mudanças secundárias. Vamos tocar um pouco mais nesse tema. Então, nas suas conversas com os agentes locais e com o próprio governo, eles ainda não têm ideia de qual vai ser como vai ser essa informação, como vai chegar a eles, o formato, se vai ser um formulário deles, ou se vai ser o balancete e a DRE que a gente normalmente faz para empresas internacionais. Isso, a gente conversou direto, a gente ligou lá para o governo de BVI, conversamos diretamente com um dos legisladores e ele disse que vão precisar de mais reuniões para saber definir como implementar. Mas, de qualquer forma, na melhor hipótese, vai ser necessário saber o valor dos ativos que estão em BVI. Na pior hipótese, vai ser necessário a gente ter um balance sheet e income statement para todas as empresas que são de BVI por pena de multa. Isso. E quando falando que essas informações não são públicas, elas não são públicas para o geral ou não são públicas para o governo? Para o geral ou para o governo, fica com o agente registrado. Então, eles não têm o dever hoje de registrar isso em algum órgão do governo, eles têm que coletar informações e guardar. Tipo o que se ocorre em Holanda hoje, com civis que precisam deter essas informações, mas não necessariamente estão registrando elas com o governo. Isso. Entendido. Depois a gente volta, eu tenho certeza que isso vai gerar algumas perguntas depois, a gente volta no Desculpa. tema. Sim. JP, desculpa interromper, só para lembrar para as pessoas que estão presentes, que vocês estão escutando, que em caso de ter qualquer tipo de pergunta, pode ser colocada no chat, que no final irão sendo respondidas. Tá bom? Só isso. Desculpa. Obrigado, Lourdes. Segunda alteração vai ser dos diretores da empresa. Hoje, ninguém pode ter acesso aos diretores, é uma informação privada, fica com o agente registrado somente. A partir de 2023, qualquer agente registrado, não qualquer pessoa, mas um agente registrado em BVI, mediante uma taxa, tem essa informação. Vai
conseguir essa informação com essa facilidade. Infelizmente, a solução seria talvez fazer a mudança de diretoria, porque não vão estar disponíveis as informações de ex-diretores. Então, caso o cliente... Porque um dos maiores benefícios de ter a offshore é a questão da privacidade. Então, eu entendo que gera um desconforto, assim, você não Especialmente considerando que muitos clientes se autolistam como diretores, né? Isso, então... Então, quem não queira aparecer como diretor da empresa vai, no caso de BVI, precisar contratar um diretor profissional, né? Que daí todos os agentes registrados locais adoram cobrar para fazer isso, né? Sempre vão ter um serviço adicional. Mas entendam que, igual o que a gente fala de Delaware, a informação da diretoria da empresa seria uma informação semipública, né? Alguém pode pagar para ver. Exatamente. Mas interessante que não vai atrair nada do passado. Não, nada Isso já disso. nos dá mais ou menos um mês que a gente tem, ou É. um mês ou mais? Não, 9 vai ser meses. janeiro de 2023. Mas a gente tem quanto tempo para efetuar essas mudanças? Para mudar o diretor seria agora, Antes até de dezembro, dezembro. antes de janeiro. Né? Começando em dezembro, então, começando em janeiro, a gente já vai ter isso informado. Bom que, assim, para mudar a diretoria de uma empresa, depois do background check, vai levar aí 10 dias úteis para fazer essa mudança. Então, ainda temos tempo para quem precisa. Entendido. E aí, sobre a liquidação involuntária e voluntária. Antes, se a empresa estivesse inadimplente, ficaria 7 anos em um estado adormecida, ela struck off, e apenas com o pagamento das anuidades pendentes, você conseguiria reativar a empresa sem maior problema, ela estaria ativa. E agora a empresa não tem esses 7 anos mais, ela vai precisar, se não houver pagamento no vencimento, em 90 dias ela já vai ser dissolvida e só vai poder ser reativada com $5.000, mais as anuidades vencidas. Então, isso também é bem complicado, porque se por acaso acontecer um problema na família, alguma coisa, não conseguimos conversar com o cliente, ou o cliente não conseguiu entrar em contato conosco, a multa é bem alta. Esse janeiro nós vamos estar mandando, como costume, e-mails para todos os nossos clientes de renovações de empresa, que vão ser, em muitos casos, muito bem antes do prazo dessa renovação. Só lembrando que quem escolha continuar com o BVI, é importante não deixar demorar o pagamento da renovação da empresa, que, como a Carla disse, vai levar à expiração da empresa. Uma pergunta que eu tenho sobre esse tema, Carla, caso seja expirada a empresa, todo o histórico da empresa é expirado ou ela continua numa lista inativa como a gente tem aqui na Flórida? Se ela estiver... Não, você consegue reativar. Eventualmente, então ela vai continuar existindo com histórico de inativa. Inativa, isso. Entendido. Eu acho que o que eles querem é implementar essa multa de $5.000, então ela não vai estar em estado de struck off, vai estar dissolvida, então para reativar, $5.000 mais as anuidades vencidas. Maravilha. E a liquidação voluntária. Até hoje, para dissolver uma empresa, sempre precisou um liquidator, que é uma terceira pessoa sem envolvimento com a empresa, e poderia ser uma pessoa com residência em qualquer lugar do mundo. Agora vai precisar de um residente de BVI. Então, o valor para dissolver uma empresa antes era em torno de $2.000, $2.500. Agora só a parte para contratar o liquidator de BVI vai ser em média $1.500, $2.000. Então, o custo também para fechar uma empresa de fato, dissolvê-la para receber o Certificate of Dissolution vai ser mais caro. Bom, antes de começar na sessão soluções, o que esses últimos slides nos levam a ver? E por que a gente está fazendo esse webinar para tentar atingir o máximo de pessoas possíveis e trazer atenção a essas mudanças? BVI vai se tornar
um lugar mais caro de operar, né? Antigamente, o BVI era uma das jurisdições boas, bonitas e baratas, né? Os 3 Bs que você vai para offshore, era simples de abrir, tinha todas as legislações que você queria ter, permitia right of survivorship, um diretor único, então era sem muitos gastos mais altos, e eram bem renomados e conhecidos por instituições financeiras internacionais, que facilitava a abertura de contas bancárias e a existência dessas empresas internacionalmente. Mas o que está acontecendo agora é que vão surgir novos gastos e novos custos envolvidos em manter essas empresas. É importante informar todo mundo. Esses gastos estão vindo e a gente tem algumas opções, né? Algumas soluções para atender isso. Entre elas, a primeira, que depois a Carla fala das jurisdições que a gente está sugerindo, redomiciliar sua empresa em outra jurisdição é a coisa mais óbvia. A gente tem um mês ainda, mas a gente tem até a data de renovação da sua empresa para efetuar essa mudança e movê-la para outra jurisdição que talvez não tenha tantos requerimentos e tantos custos quanto agora a BVI vai ter, né? Se você não quiser redomiciliar a mesma empresa e preferir fazer uma nova incorporação, também se pode fazer uma nova incorporação em outra jurisdição. E, por último, para as pessoas que só estão buscando diretoria, mas não se preocupam tanto com os gastos ou os custos mais altos e o reporting mais alto, mudança de diretoria acaba sendo uma outra opção para nós. Correto? Bom, aqui eu vou deixar a Carla, então, falar um pouco sobre 2 jurisdições que a gente sugere para clientes, que são jurisdições que, se BVI está sendo o melhor menino na aula e está compadecendo a todos os requerimentos da OECD e aderindo a todos o que eles pedem, esses seriam alguns dos piores meninos na aula, que estão mais a favor do próprio investidor e do cliente e menos a favor dos órgãos internacionais, né? Carla? Isso. Neves é uma jurisdição que a gente recomenda bastante, porque ela, como já antes, quando o BVI iniciou o Economic Substance, Neves não continua não existindo nenhum requerimento de Economic Substance, então você abre uma offshore e você pode utilizar a offshore sem medo de ter alguma taxa adicional na jurisdição escolhida. E perdão interromper, Carla, eu vi que tinha uma pergunta sobre Economic Substance. No final, só faltam 2 slides, eu vou ir e atendemos cada uma das perguntas, inclusive o que é e como se trata o Economic Substance. Então, Neves já era uma jurisdição bem recomendada por isso, e ela tem todos os benefícios que tem BVI. A gente usa muito a cláusula de Joint Tenancy with Rights of Survivorship, que já resolve a parte de sucessão, conseguimos adicionar familiares, enfim, quem seja escolhido, a gente tem o Reserve Director, e Neves vem driblando bastante esses novos requerimentos, e por enquanto ela tem um form, CIT form, mas caso você não tenha atividade econômica na ilha, você apenas diz que não tem e não precisa dar mais informações de ativos da sua empresa. O mínimo é um diretor, não tem como Panamá, mínimo 3 diretores, e Panamá agora que precisa também... Uma coisa que, como advogado, me atrai muito sobre Neves é que Neves é uma jurisdição muito utilizada por americanos pela força das leis de privacidade que existem na ilha a nível constitucional. Então, Neves hoje é uma jurisdição onde a privacidade das informações do investidor é algo altamente protegido, e eu não duvido em nada que, eventualmente, tenham brigas jurídicas na própria ilha pela ilha ter assinado o CRS e ter assinado o MLI, que, de certa forma, quebra um pouco o sigilo empresarial e sigilo bancário desses clientes. Então, é uma jurisdição que está sempre na frente dessas questões de proteção da informação. Por isso, sempre gostei muito. Outra opção que trabalhamos muito é Belize. Belize é uma ótima opção. Não tem... Belize tem EIN number, você precisa fazer o requerimento do EIN number, que é equivalente ao CNPJ, mas você envia um formulário e recebe o EIN number. Se você não tem atividade na ilha, não precisa se preocupar. E tem Joint Tenancy with Rights of Survivorship, e não tem o requerimento de enviar contabilidade. Uma das coisas que a Belize é outra que, igual a BVI, é boa, bonita e barata. O grande benefício de Belize é que
menos burocracia vem com menos custos, e Belize não é uma jurisdição muito cara de operar e continua tendo sua mesma eficiência. Muitos clientes nossos que abrem contas com instituições financeiras americanas e internacionais, como XP, como o Pactual, trabalham utilizando empresas em Belize sem nenhum problema. Também as documentações são em inglês, que ajudam quando existe algum requerimento de tradução de informações, diferente de Panamá, né? Mas Belize é uma jurisdição também muito boa, as leis não são tão protetivas quanto Neves, então não chega a ser a minha favorita, mas eu não teria nenhum problema em oferecer e nem trabalhar com essa para os meus clientes. Vocês vão perceber que na nossa lista, né, que agora terminou a nossa lista de 2 sugestões, não existe muitas jurisdições que estão de comum uso, né? Vamos falar Cayman Islands. Por que não existe Cayman Islands ou Bahamas na nossa lista? São nomes populares, nomes muito utilizados e com seu conhecimento. E elas têm seu lugar, né? Para criação de fundos ETFs. Não, Cayman Islands, Bahamas e até mesmo BVI são bem renomadas, conhecidas, e quando a pessoa vai ter uma atividade internacional, né, realmente tratar essa empresa como uma multinacional, continua tendo essas empresas em mente para o seu uso. Mas são jurisdições excessivamente caras e com requerimentos de compliance mais alto. Então, para o cliente normal, ou cliente padrão, eu vou ter o meu imóvel nos Estados Unidos, eu quero ter uma aplicação com deferimento, esses clientes não requerem o custo e o peso numa Cayman Islands ou uma Bahamas. Não, dá para partir para algumas jurisdições que são mais em conta e servem tão bem, se não melhor, a necessidade deles. Então, por isso que a gente não falou um pouco dessas jurisdições. Não cabe tanto o escopo do nosso projeto e no nosso webinar aqui. Agora, vi que chegaram algumas perguntas, tivemos algumas mãos levantadas. Deixa eu responder aqui em primeira ordem. Pergunta número 1. Não sei se vocês querem que eu leia a mesma pergunta, alguém me faz a pergunta, mas... Pergunta número 1. A experiência para holdings em BVI, que tem ativos financeiros em conta nos Estados Unidos, seria então apenas o balanço, no pior caso? Tecnicamente, eu acredito que o pior caso vamos precisar um balanço dessa empresa, um balanço simples, né? Onde antes não era requerimento ter esse balanço, amanhã vai ser requerimento ter esse balanço. Então, vai ter um custo adicional de ter um balanço. Muitos clientes, para falar do termo do balanço, muitos clientes já faziam balanço por se acaso, né? O Banco Central, a Receita Brasileira solicitasse, já ter ele pronto. Mas temos alguns que fariam só quando chegasse a solicitação. O que acontece agora em BVI é que vamos precisar o balanço, na pior hipótese. Na melhor hipótese, como falou, o governo ainda não definiu qual vai ser o escopo dessa informação, pode ser que eles digam, mande uma carta assinada com um ativo final, tipo a declaração do Bacen, né? Uma linha só. Não sabemos ainda. Pergunta número 2. Não está claro o que é substância econômica e quais empresas terão balanço, menção aos ativos e quais que não têm substância econômica. Bom, o que é substância econômica? A lei da substância econômica, basicamente, surgiu um pouco desse tratado do MLI, que delineava quando que as informações tinham que ser intercambiadas internacionalmente. Eles basicamente falaram empresas que não têm substância econômica, né, empresas financeiras, teriam que intercambiar. O que é não ter a substância econômica? O que é substância econômica? Substância econômica é quando eu tenho uma operação real dentro do território, né? Então, eu tenho uma minha BVI, eu tenho um escritório em BVI, eu tenho pessoas trabalhando em BVI, eu tenho uma operação ativa em BVI, tá? Onde eu trabalho desde BVI. Essas são empresas que têm uma substância na ilha. Não é um mero holding company ou uma casca de empresa que, na verdade, está operando em outra jurisdição. Tá? Empresas sem substância econômica são empresas que, por contrário, é aquela tradicional. Tem a BVI, mas realmente o ativo está aplicado nos Estados Unidos e tem uma casa nos Estados Unidos. Tá? Então, isso é a diferença entre substância econômica e não substância econômica. 2 anos atrás, algumas jurisdições, inclusive BVI, começaram a solicitar que empresas que tenham substância econômica ou não tenham substância econômica façam uma carta juramentada dizendo
eu tenho ou não tenho. O intuito original era talvez cobrar um pouco mais e arrecadar essa informação, mas eu acredito que o intuito real era usar isso como informações cruzadas com as pessoas que não estavam fazendo o CRS, porque quem tem substância econômica não entra no intercâmbio internacional. Então eles estavam dizendo, olha, me manda uma carta juramentada dizendo que você não tem substância econômica. Ah, não, não mandei. Eu realmente, ou que você tem substância econômica. Ah, realmente não tenho substância econômica. Perfeito, não vou aplicar nenhum requerimento jurídico a você, mas agora eles têm uma lista de pessoas que não aderiram e deveriam ter aderido a CRS. Não sei se... JP, desculpa. A pessoa que perguntou isso fez uma pergunta, uma parte B sobre a mesma substância econômica, então eu acho interessante. Então, se essa pessoa tem um imóvel nos Estados Unidos que está dentro da BVI e está alugado, não conta como substância econômica? Não na ilha. Não, isso é no substantial... Lourdes, vamos fazer o seguinte, para ficar... Eu estou fazendo as perguntas. Vai me fazer as perguntas, por favor, que Por fica isso. dinâmica a conversa. Maravilha. Então, nesse caso, não conta como substância econômica. Mas eu não tenho Perfeito. problema nenhum se alguém que levantou a mão e queira aparecer, faça a própria pergunta. Perfeito. Também é possível, você pode colocar, liberar para eles falarem. Não me está deixando, mas qualquer coisa vamos vendo aqui, tá? Então, seguinte pergunta, para retomar um pouco para trás. Quando saberemos o que exatamente tem que ser informado? Ou Não seja, quando o sabemos BVI ainda passar porque, isso? olha, isso vem o estresse, eu sou um pouco obsessivo, compulsivo quando chega esse tipo de coisa que eu quero já informar os clientes sobre quais são os requerimentos jurídicos. Né? Para os Estados Unidos isso ficou fácil. Os Estados Unidos, com as mudanças jurídicas deles, publicaram mais de 180 páginas sobre como isso deveria ser informado e a forma que isso vai levar. Em BVI, isso saiu uma notícia há 2 meses atrás, que foi assinado como lei, mas a implementação dessa lei ainda está abaixo de discussão, mesmo se ela entra em vigor começando em janeiro. Então, eu adoraria ter uma resposta mais profunda, mas quando eles na ilha decidirem o que eles vão pedir de nós, a gente vai saber informar para os clientes toda a informação que a gente conseguiu ter, falando direto com as pessoas do governo, é o que a gente repassou agora. Perfeito. Seguinte pergunta. Então, redomiciliar, vocês não acham que seria só apenas postergar o problema? Outras jurisdições não seriam vistas de uma forma pior ou eventualmente forçadas a seguir essa regra? Eu acredito que não. Então, essa é uma pergunta com algumas respostas, né? Entrando na teoria internacional. A segunda parte, começa que é a parte mais fácil. Seriam mal vistas? Não. Por que não seriam mal vistas? Quando você vai... Para que se usa esses offshores? Vamos falar abertamente. 99% dos nossos clientes, né? O que usam? Ter o dinheiro internacionalizado e ter imóveis no exterior. Né? O brasileiro adora investir em imóveis. Aí, o dinheiro em dólar aplicado. Nesses casos, não seria mal vista, porque quando você vai abrir uma conta em banco, você passa pelo próprio compliance do banco. Então, mesmo se BVI pede informação ou não pede informação contra Panamá, contra Neves, contra Belize, o banco vai ter toda a sua informação para poder efetuar a abertura da sua conta. O banco passa pelo seu próprio processo bem rigoroso de compliance e eles não veem normalmente tanta diferença entre uma jurisdição e outra. A única exclusão disso é não conheço quase nenhum banco hoje em dia que trabalhe com ações ao portador. Então, onde não se consegue saber quem é o responsável, quem é o beneficiário final, as instituições financeiras começam a dar um passo para trás. Mas em todas essas jurisdições que a gente está falando, as ações são registradas. Então, é algo que você pode literalmente mostrar uma ação da empresa e falar, olha, sou eu, aqui sou diretor, essas são as pessoas que assinam, e os bancos estão acostumados com isso. Então, não acredito que vai ser mal visto. Agora, a segunda pergunta, ou a primeira parte da pergunta, que era se eu acredito ou não que isso é postergar o problema. Sim e não. Né? Por primeiro lado, existe um empurrão forte internacional de, vamos dizer, eliminar o uso de offshores como a gente tem utilizado no passado. E isso, eventualmente, se possa imaginar que vai acontecer com todas as jurisdições mais utilizadas. Potencialmente, sim. Ninguém sabe o futuro. Mas eu tive um bom mentor, o Dr. Miguel Valdez, que muitos de vocês conhecem, que sempre tinha um ditado dizendo o paraíso fiscal nunca vai deixar de existir, ele só vai mudar de domicílio. Então,
por agora, quem não quer ter o custo mais alto de BVI, redomiciliação é uma solução. Quanto tempo vai demorar para a Neves mudar? Provavelmente não vai ser nos próximos 3, 4, 5 anos, né? Mas ninguém sabe o que vai ser a legislação mundial em 10 anos. Entendi. Seguinte pergunta, JP e Carla. A ordem de apresentação e a ordem sugerida pela San Jose, qual seria? E isso vem acompanhado com, dependendo da visão de vocês, que seria melhor, Neves ou Belize? Eu, particularmente, gosto muito de Neves, mas eu vou ser aberto em dizer que isso nasce tanto de uma lógica emocional e não de uma lógica analítica. Não tem nada errado com Belize. Eu gosto de Neves porque eles sempre são um pouco mais difíceis em seguir as ordens internacionais. Eles estão sempre um pouco mais a favor do cliente. Que nesse caso, então, eu sempre gostei dessa jurisdição por essa razão. Mas é uma preferência estilística, né? Não tem nada. Se o cliente falar, eu quero uma Belize, não vai estar mal atendido com uma Belize por nada. Perfeito. Mais ou menos o tempo para redomiciliar Neves, qual seria? Carlinha. Depois do compliance, vai ser uns 30 dias, no mínimo 30 dias. Tá bom. Então, começando o processo, temos mais ou menos um mês alguma coisa, dependendo do compliance, para poder redomiciliar a empresa. Exato. Show. Aqui na St. Joseph, a gente não é agente registrado, a gente trabalha com mais de 5, e normalmente a gente faz quotes e a gente tenta passar para o compliance mais de uma, para conseguir acelerar o processo o máximo possível e achar o melhor preço para o cliente. Mas, no final do dia, demora, sim, um pouco a redomiciliação. Porque, além da documentação, o processo seria como uma nova incorporação, porém muda de país, precisa apostilar os documentos. Então, o processo de apostilha, às vezes, já são 15 dias. Então, demora menos, você fala, abrir uma nova do que... Demora menos abrir uma nova. Às vezes, vai depender de cada cliente, mas a maior parte dos clientes talvez seja mais fácil abrir uma nova empresa em outra jurisdição, caso o cliente esteja desconfortável, e transferir os ativos. Mas muito, muito importante levar em consideração uma coisa: a facilidade de fazer essa operação de transferir os ativos tem que ser feita de uma forma muito correta para não gerar efeito fiscal no Brasil. Não adianta eu pegar uma casa ou uma conta bancária que está na empresa A e transferir para a empresa B. Países como o Brasil e Estados Unidos interpretariam isso como um dividendo, né, uma tirada do ativo de dentro de uma empresa e aumento de capital na outra, que seria um evento tributável no Brasil. Então, quando a gente vai fazer essa não redomiciliação, mas abrir uma nova e transferir os ativos, realmente o que a gente faz é um merger. A gente coloca as ações de uma empresa dentro da outra e depois elimina de baixo, transferindo os ativos para cima, sem efeitos fiscais. É importante que siga seu passo a passo. Não é só transferir, não é tão fácil. E o que acontece com o caso das ações que estão em joint tenancy with right? Ambas jurisdições sugeridas por nós continuam tendo leis permitindo joint tenancy and right of survivorship, então... Continua seria um igual. problema. Sem problema, nada. Perfeito. Se eu decidir mudar de jurisdição ainda esse ano, devo pagar a manutenção anual da BVI? A manutenção anual da BVI precisa estar em dia. Então, a gente pode talvez conseguir um prorated, mas sim, a empresa precisa estar com tudo em dia para fazer uma redomiciliação. Caso queira abrir uma nova empresa em outra jurisdição e você não precise mais da atual. Cada caso é um caso, e a gente teria que realmente montar um plano de ação para o caso em específico, né? Quando que essa empresa vai ser renovada, se dá para negociar um prorated, quanto que custaria a mudança de ações para nome da outra empresa. Então, para cada pessoa, vingaria uma ligação para a gente conseguir fazer um plano de ação individualizado, né? O propósito aqui do webinar é uma coisa mais abrangente a todos, mas eu sugiro, para quem está interessado mesmo, a gente fazer uma ligação, nem que seja rápida, né? Não é uma coisa que vai demorar horas, mas meia hora de conversa a gente consegue traçar um plano de ação. E com esse plano de ação, montar uma proposta.
Aí, isso responde 2 ou 3 perguntas que nós tivemos com respeito a se vamos a ter com determinados clientes alguma meeting particular para dar uma ideia de que seria melhor em casos específicos, tá? Então, isso é bom que você falou. Depois, João e Carla, boa tarde. Empresas que atuam meramente como holdings, sendo únicas acionistas de outras holdings em outras jurisdições, portanto, sem atividade econômica, e que já possuem balanço por ter contador interno. Nesse caso, essas empresas terão um custo anual adicional diferente do que já tiveram no 21-22? Provavelmente sim, mas não vai ser tão alto. Porque o grande custo é produzir o balanço. Então, nesses casos, você já pagou o custo de produzir balanço. O custo realmente vai ser a taxa que a própria BVI quer cobrar adicional, né? Os agentes registrados, imagina do lado deles, o governo chegou para eles e falou, vocês agora têm o dever de guardar essas informações em uma forma controlada, igual o nosso requerimento em Dakota do Sul de ter informações. Isso vai gerar um custo para eles que eles vão querer repassar para nós. O tamanho desse custo eu não sei, eu estou imaginando que vai ser em torno de, não sei, 500, 600, 700 dólares, não sei, dependendo se já tem todos os balanços prontos. Mas eu imaginaria igual a substância econômica, gerou esse custo um pouquinho maior ano passado. Acho então, JP, também continue olhando aqui e muitas perguntas vão com o tema de custos. Acho interessante remarcar que essa primeira meeting é para informar os câmbios que estão vindo por parte da BVI. Ainda nós não temos um plano de ação em quanto a custos, porque ainda não sabemos o que a BVI finalmente vai decidir. Então, é muito difícil poder responder essas perguntas nesse momento. Os próprios agentes que a gente trabalha, todavia, não nos mandaram quais seriam os custos deles para a gente conseguir estimar os custos totais para clientes. Então, nesse caso, está muito no achômetro. Não é assim, não é bom trabalhar de uma forma pública, mas ficamos felizes em ter uma conversa um por um e analisar caso por caso. Perfeito. Depois, desculpa, a minha tradução não é muito boa. Aqui uma última pergunta. Em caso de mudar e criar uma nova empresa, tá? Vai ser uma mudança, em vez de redomiciliar, abrir uma empresa nova. Provavelmente se aplique o FIRPA para essa nova empresa nas Ilhas Virgens, que tem vezes imóveis. Sim, você entendeu? Há alguma maneira de evitar isso? Funcionar as empresas? Não teria FIRPTA. A FIRPTA acontece quando existe mudanças. Ok. A redomiciliação é a mesma empresa, então por aí já não aplica FIRPTA, né? Eu gosto de dizer, a redomiciliação, e para quem não entende o que é FIRPTA, FIRPTA é o imposto de retenção que exige por imóveis que são transferidos aqui nos Estados Unidos. E é uma retenção, não é um imposto, é uma retenção de 15% do valor grosso da venda do imóvel. No caso, a FIRPTA se aplica a qualquer transferência feita de uma pessoa para alguém não relacionada, mas existe uma exceção muito clara para transferências entre partes relacionadas. Tá? Então, mudança de título para uma mudança empresarial, né? Foi de empresa A para empresa B. Então, essa opção, fechei uma, abri outra, não necessariamente teria FIRPTA. Né? É importante planejar as explicações, porque pode ser questionado, mas não existiria FIRPTA, tem uma isenção específica para isso. O segundo caso é o caso de se eu fizer uma redomiciliação, que daí com certeza não tem FIRPTA, porque o propósito, a razão de fazer uma redomiciliação contra fazer uma nova empresa é que todo o histórico da empresa é transportado junto. A redomiciliação é a mesma empresa em jurisdição nova. Então, não é que mudou a personalidade, não é um clean slate. Você está trazendo todo aquele histórico. Então, para a visão americana, pela visão jurídica, continua sendo a mesma. Só mudou o place of business. Tá? Então, não teria FIRPTA. Eu acho que é a mesma pergunta. Tell JP to help me get rid of Trident. Essa é uma das maiores complaints Trident, dos clientes. Não falando mal dos colegas. A Trident é bom quando é bom e é ruim quando é ruim. Depende muito de quem você trabalha. Gente que tem elogiado a Trident. Mas a gente pode fazer isso para você. Mas quem elogia a Trident não está com nós. Exatamente, pode ser. Gente, para finalizar, aqui faço a última pergunta, que é,
João, qual seria a desvantagem para uma offshore em ter que apresentar um balanço que ficará guardado com o agente registrado, ou a tal ponto de nós decidir mudar de jurisdição? Acima de tudo, a BVI continua como sigilo e continua não sendo local com tributação, não é? Olha, eu vou ser bem aberto com todo mundo. Eu tenho uma visão no trabalho que a gente faz em planejamento fiscal. Um dos parâmetros, né, a gente coloca eficiência fiscal, eficiência de custo, a gente coloca proteção jurídica, né? Então, o que o Estado oferece em termos de proteção contra processos. Mas um dos parâmetros muito importantes que a gente coloca é a questão da privacidade. A privacidade vem de duas formas. Ela vem de o que eu sou requerido legalmente de informar para o governo e o que eu sou requerido legalmente de informar para um terceiro. Por que eu digo que isso é importante? Porque quando você informa, nem que seja para um agente registrado, tocando no segundo ponto, para um terceiro, nem que seja um agente registrado, quando eu informo o balanço, lembra-se que o Panama Papers, o Paradise Leaks, todos os offshore leaks, né, tiveram 13, Pandora Leaks, eles não foram atos do governo publicando informações. Eles foram uma pessoa dentro da própria empresa pegando um pendrive, copiando informações e vendendo essas informações, muitas vezes por centenas e por 100 mil, 200, 300, 400 mil dólares para a imprensa. É venda de informações privadas e privilegiadas de clientes, que dá benefício fiscal para certas pessoas. Nunca se sabe o que vai acontecer com essa informação. Então, eu sempre parto se a informação é minha, eu prefiro legalmente não ter que divulgar. Eu informo tudo que o governo requer que eu informe. Esse é o primeiro passo, né? Prefiro não ter na mão de uma agente registrada em BVI as coisas que eu não preciso que estejam na mão deles. Tá? Então, agora tem uma coisa a mais, né? Que eles requerem que os outros não. Na minha visão, me deixa um pouco desconfortável, mas eu entendo que tem muitas pessoas que dizem, não importa, minha vida é pública, minhas informações são públicas, não tem problema, respeito a sua opinião, não sou nada contrário a isso, eu estou só informando que eu fico desconfortável pessoalmente quando eu tenho que abrir informações da minha vida para alguma instituição terceira, prefiro não. Segundo, a questão do governo, né, que eu mencionei, o que eu tenho que informar para o governo. Bem ou mal, isso é um requerimento do governo. Igual aqui nos Estados Unidos, a gente vai fazer outro webinar para falar sobre o CTA e o Enablers Act, leis diferentes que estão passando aqui nos Estados Unidos. Toda informação que você manda para o governo, mesmo se hoje está abaixo a promessa de não ser intercambiada, sempre está um passo mais perto de ser intercambiado automaticamente do que informações que você não informou para o governo. Então, a melhor segurança que eu tenho é não ter que informar. Agora que eu estou informando, sim, no primeiro momento eles estão falando, olha, isso fica com a gente registrado, não vai ser problema nenhum, não vamos criar um sistema de intercâmbio automático a nível governo, mas nunca se sabe o futuro, eventualmente talvez essas informações vão servir como base de dados para intercâmbios internacionais. Então, de novo, para quem não se importa em ter a vida exposta ou aberta, não é o final do mundo. Para as pessoas que preferem ter um pouco mais de privacidade, considere sair da ilha. Né? Não é o final do mundo, entre aspas, né? Vai existir um custo nem que mínimo um pouco mais alto do que vocês estavam acostumados. Mas não é o grande problema que, para alguém como eu, que desconfio de parceiros e confio de governos, né? Minha personalidade é o maior problema do que talvez para alguns outros. Maravilha, muito obrigada. Com essa última pergunta, fechamos a ronda, mas ficamos 100% à disposição de qualquer pergunta que vocês queiram chegar para nós, seja por e-mail, por CRMs, tem nossos contatos e ficamos 100% disponíveis. Agradeço profundamente JP, Carlinha, por esse webinar, acho que foi sumamente produtivo, e agradeço a todos os participantes que escutaram hoje e participaram, fizeram suas perguntas. Fiquei feliz que conseguimos manter em menos de uma hora, então o meu propósito de não gastar muito tempo das pessoas foi cumprido. Muito obrigado por todo mundo que veio nos escutar e eu fico, como sempre, à disposição para responder o que for que vocês tenham de perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.